Eu confesso que meu tempo de trabalho está bem corrido, estou com bastante trabalho, relutei um pouco em aceitar esse convite, mas eu fiz por entender aqui que era uma oportunidade única para falar com uma plateia qualificada e também especialmente por ser uma plateia um pouco diferenciada daquela que eu costumeiramente me dirijo. Como eu sou um profissional da área do direito, os profissionais da área do direito normalmente andam juntos, há quem diga que são bandos de profissionais do direito, mas normalmente eu faço palestras, exposições jurídicas para advogados, para juízes, para promotores, e a plateia, pelo que eu entendi aqui, tem um caráter diferente, de empresários, de jornalistas da área empresarial, e o que eu tenho a dizer, eu acho que tem muita importância para esse meio, por isso eu aceitei esse convite com muito prazer e com muita satisfação. Nós precisamos deixar bem claro que a corrupção como crime, como um ato de desvio do ser humano, é um tipo de crime que sempre vai acontecer. Ele remonta a tempos imemoriais e ele sempre vai acontecer, não importa o que nós façamos como instituições, a não ser que, eventualmente, num futuro muito distante, nós nos transformemos todos em anjos, mas isso não está próximo. Outra questão diz respeito, e aí é o tema da minha exposição, a questão relativa à corrupção sistêmica. No caso com o qual eu trabalho em Curitiba, e deixar muito bem claro também que recebo muito cumprimentos pela condução do caso, mas eu não sou o único e nem o principal responsável por esse caso. Existem outras instituições trabalhando, existem outros juízes em outras instâncias, também deixar isso claro. Mas, nesse caso com o qual eu tenho me deparado, nós temos verificado um quadro, pelo menos provas em cognição sumária, indícios de que nós estamos diante de um quadro de corrupção sistêmica. O que as investigações revelaram, pelo menos indícios, muito disso ainda tem que ser comprovado e objeto de julgados, é que, pelo menos segundo alguns depoentes desse processo, que todo o grande contrato da Petrobras envolvia o pagamento de um percentual de propina aos dirigentes da empresa e agentes políticos. Eu posso fazer uma afirmação um pouco mais categórica em relação a dois casos, que eu já proferi a sentença, então não estou aqui adiantando qualquer afirmação, mas, por exemplo, numa ação penal proposta contra dirigentes da Camargo Correia, restou provado, e isso acima de qualquer dúvida razoável, que os dirigentes dessa empreiteira teriam pago cerca de 50 milhões de reais, somente isso à diretoria de abastecimento da Petrobras, em relação a contratos que obtiveram na refinaria de Abreu Lima e na refinaria Presidente Getúlio Vargas. Em outro processo, que também já julguei, estou provado que dirigentes da OAS teriam pago cerca de 30 milhões em propina à diretoria de abastecimento da Petrobras. Segundo os depoimentos, as provas desses casos, a propina era paga numa base de 1% em cima do valor do contrato. As mesmas pessoas que revelaram que havia esse pagamento de propina de 1% à diretoria de abastecimento, também afirmam, mas isso ainda está para ser melhor julgado em outros casos, que era pago um outro percentual de 1% a 2%, também a dirigentes da diretoria de serviços, que parte desse percentual também era destinado aí a agentes políticos. Em outra ação penal, também restou provado o pagamento de cerca de 54 milhões em propinas à diretoria da área internacional da Petrobras, em contratos de fornecimento de navios sondas. Enfim, embora existam vários casos ainda que demandam julgamento, as provas, os indícios, ainda sujeitos a uma avaliação definitiva, que só é possível no momento da sentença, indicam que aquele quadro
informado por vários dos assim chamados colaboradores da Justiça de que em quase todo o contrato da Petrobras havia esse pagamento, é um quadro consistente com as provas ou indícios já presentes nesses processos. Num desdobramento das investigações, foram colhidos também indícios, também aqui faço a ressalva que sujeitos a uma avaliação num processo e um julgamento para se poder fazer alguma afirmação categórica, mas foram colhidos indícios de pagamentos de propina em contratos da Eletrobras Termonuclear, de 2009 a 2014. Para nossa surpresa, há indício de pagamento de propina em contratos da Eletronuclear em dezembro de 2014, ou seja, quando a Operação Lava Jato já havia ganho notoriedade, inclusive com prisão cautelar de vários dirigentes de empreiteiras supostamente envolvidos no esquema criminoso. Também no desdobramento natural das investigações, constatado que indícios, também aí sujeitos a uma avaliação definitiva, de que em contratos de publicidade da Caixa Econômica Federal, entre 2010 e 2014, houve pagamento de propina a ex-parlamentar. Mais recentemente, também no desdobramento natural das investigações, foram colhidos indícios, também aqui faço a ressalva sujeitos a uma avaliação definitiva, de pagamento de propina em contratos celebrados no âmbito do Ministério do Planejamento. É interessante que parte do conjunto probatório, essas provas normalmente elas são principalmente provas documentais. Então, naqueles casos dois já julgados da OAS e da Camargo Corrêa, a prova do pagamento da propina é documental. Nós temos as provas do dinheiro que sai das empreiteiras e chegaram até as contas de intermediadores de propina e depois o destino aos beneficiários. Nós temos lá as provas decorrentes de contas milionárias sequestradas em paraísos fiscais, em bancos suíços. Mas é bastante interessante ouvir os assim chamados colaboradores a respeito desses fatos, e uma coisa que me chama muito a atenção é uma certa dificuldade em se esclarecer por que se pagava a propina, afinal de contas. Um deles, em particular, utiliza com muita frequência uma expressão, olha, essa é a regra do jogo. E muitas vezes nós tentamos nos aprofundar, mas que definia esses percentuais de 1%, 2%? Isso era uma coisa já pré-estabelecida. A regra do jogo era pagamento de 1% a 2% do contrato. Os próprios empreiteiros, alguns desses empreiteiros tomaram o passo de fazer também um acordo de colaboração, notadamente aqui os dirigentes da Camargo Corrêa, que admitiram os fatos, e é interessante notar que eles também não conseguiam esclarecer exatamente por que pagavam a propina. Isso era estabelecido como uma espécie de regra do jogo. Um deles sugeriu que talvez tivesse havido alguma pressão, alguma extorsão, mas, falando muito francamente, isso não foi comprovado naquele caso em particular, e ele mesmo não conseguiu descrever uma situação de extorsão que seria aplicada. É claro que a propina pode ser eventualmente paga em decorrência de extorsão do agente público, e não necessariamente em corrupção, que envolve ambos, o agente público e o agente privado, mas isso depende aí de uma análise caso a caso e de provas no caso. Mas o que é assustador, nesse caso em particular, não é só a percepção da dimensão do pagamento da propina, mas essa naturalização do pagamento da propina. Isso, ao contrário da corrupção, que é um evento que sempre vai acontecer, é algo que nós, como agentes públicos, os senhores como agentes privados e toda a sociedade brasileira não pode tolerar, não pode conviver. Os custos disso são enormes para todos. Nós temos os custos diretos da corrupção. Temos o exemplo da Petrobras, que
reconheceu nesse ano 6 bilhões, cerca de 6 bilhões de reais no seu balanço, a título de pagamento de propina. Propina que ela acabou arcando, no final, com esses valores. Pelo menos os 2 casos que eu julguei, da OAS e da Camargo Corrêa, também está comprovado que o valor da propina paga aos agentes públicos era embutido nos custos do contrato, da obra. Mas há custos indiretos. Há custos indiretos que talvez sejam até maiores do que os custos diretos. Até que ponto o pagamento da propina não começa a interferir no planejamento econômico desses agentes públicos e agentes privados? Até que ponto decisões sobre investimentos importantes foram tomadas não com base numa reflexão de que, dentro de uma racionalidade econômica, aquele era o melhor caminho a percorrer, mas sim com o objetivo de se obter propina. Um exemplo interessante, o caso da própria refinaria Abreu e Lima. Segundo dados oficiais, o projeto conceitual básico previa um custo de cerca de 2 bilhões de dólares. E, ano passado, segundo também dados oficiais, os custos da obra remontavam a 18 bilhões de dólares. Nesse mesmo caso, da refinaria Abreu e Lima, havia uma previsão inicial da obra ser finalizada em 2010. Houve até antecipação de contratos da obra com esse objetivo. Mas a obra não acabou em 2010, também não acabou em 2011, também não acabou em 2012, também não acabou em 2013. O primeiro trem de refino dela começou a funcionar em dezembro de 2014. Ela não está totalmente pronta. Eu ouvi como testemunhas alguns agentes da Petrobras que fizeram auditorias internas, e o comentário, isso também são dados oficiais, é que se a refinaria Abreu Lima funcionar durante toda a sua vida útil, de forma ótima, ela não se paga. Na verdade, há um prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares a ser aí que a Petrobras vai ter que arcar por conta desse empreendimento. Eu gosto de utilizar esse exemplo, acho que da refinaria é bastante importante, porque não raramente eu assisto vejo com pesar essa situação econômica de recessão e, eventualmente, alguém faz um comentário de que a operação, a investigação dos crimes de corrupção tem uma parcela de culpa nisso. Mas esse exemplo é interessante porque, vejam, a Operação Lava Jato não tem nada a ver com o que aconteceu com a refinaria Abreu Lima. Ela não ficou pronta em 2010, a investigação não teve nenhum efeito nisso, não tinha nem começado. Ela não ficou pronta em 2011, 2012, 2014, que talvez a operação possa ter tido alguma influência, mas, evidentemente, não é a operação que fez a obra ter os seus custos elevados de 2 bilhões de dólares a 18 bilhões de dólares. Eu tenho também falado, às vezes, em alguns meus despachos, olha, o policial que descobre o cadáver não é culpado do homicídio. E, por mais eventual impacto que a Operação Lava Jato tenha num curto prazo em relação a decisões de investidores, eu acredito que, no longo prazo, esse enfrentamento da corrupção sistêmica vai trazer ganhos a todos, ganhos às empresas, ganhos à nossa economia e ganhos a todos de maneira geral. Porque o custo da corrupção sistêmica é algo extraordinário. Nós pegamos esse exemplo da refinaria Abreu Lima, mas o tempo não me permite, mas eu poderia citar uma série de outros exemplos de decisões de investimentos bilionárias que, do ponto de vista do econômico racional, talvez não se justificassem. O que leva àquela natural suspeição. Será que o fator do recebimento da propina não foi o agente motivador dessas decisões de investimento mal sucedidas?
Mas, além do custo econômico, existem aí prejuízos talvez ainda mais sérios. A corrupção sistêmica gera também prejuízos à concorrência do mercado. Se os agentes do mercado não têm confiança de que podem concorrer em condições iguais, por exemplo, para obter contratos públicos, se existe uma zona sombria de pagamento de propina que acaba trazendo vantagens a uns em detrimento de outros, também isso gera um severo impacto aí no regular funcionamento do mercado. Aquele que recorre a meios ilícitos acaba tendo vantagem em relação àquele que não faz uso desse mesmo expediente. O prejuízo aí é incalculável. Saber quantas concorrências, quantas licitações, quantos contratos públicos foram afetados por essa corrupção sistêmica. Há um problema também de perda de confiança dos investidores por conta desse quadro, há um problema também de uma perda de confiança dos cidadãos no funcionamento das suas instituições públicas e também a perda de confiança deles nas nossas instituições privadas, nas próprias empresas. Há uma perda de confiança na democracia e nas leis, porque se a corrupção sistêmica existe, em parte é porque o nosso sistema de prevenção e repressão a esse tipo de crime não vem funcionando. E, nesse contexto, surgem naturais questionamentos a respeito do regular funcionamento das leis. Afinal, estamos num governo de leis ou estamos num governo de homens? A lei se aplica para todos ou não se aplica para todos? Também nesse contexto de corrupção sistêmica, em que, segundo algum desses colaboradores, dinheiro foi também desviado para agentes políticos, há um questionamento acerca do regular funcionamento do nosso sistema democrático. Pensem os senhores, ou melhor, um passo anterior. Tudo que um desses criminosos colaboradores disser em depoimento precisa ter prova de corroboração. Ninguém pode ser condenado criminalmente, eu diria sequer acusado criminalmente, se não tem uma prova de corroboração. Um criminoso que resolve trair os seus pares, não por isso ele se transforma em uma pessoa absolutamente confiável. Então, tudo que ele diz tem que ser checado. Mas façam um exercício de imaginação e pensem por um minuto que, eventualmente, tudo aquilo que alguns desses colaboradores disseram, que tudo aquilo pode ser verdade. Pode ser, inclusive, verdade, e que não seja, ao final, comprovada pelas próprias dificuldades de investigação. Mas pensem por um minuto que aquilo que, eventualmente, o senhor Paulo Roberto Costa ou o senhor Alberto Youssef, que o que eles disseram seja tudo verdade. Que, então, nós temos, eventualmente, dezenas de agentes públicos, incluindo aí, agentes políticos, que receberam, por anos, pagamentos de propina em decorrência desses contratos públicos. Pensem o impacto disso na nossa democracia. Assim como eu disse aos senhores que, eventualmente, uma decisão de investimento pode ser impactada por uma escolha em receber propina e não a escolha pelo investimento, eventualmente também a escolha em promulgar certas leis pode ter sido motivada por questões não exatamente republicanas. E, por último, o custo da corrupção sistêmica é a nossa progressiva perda de autoestima como país e como cidadãos. Isso nos causa, acima de tudo, se nós fôssemos esquecer todo esse problema econômico, todo esse risco à nossa democracia, acima de tudo, nós perdemos dignidade. Nós temos dificuldade em encararmos a nós mesmos no espelho, nós temos dificuldade em encararmos nós mesmos perante a comunidade internacional, diante aí de um quadro de corrupção sistêmica. Tem uma associação extremamente interessante, não sei se os senhores já ouviram falar. Em um outro contexto, na Sicília, existe a prática grave de extorsão
pela Cosa Nostra do mercado. Então, lojistas, comerciantes, indústrias são obrigadas, extorquidas, a pagar uma contribuição à máfia a título de proteção. É o que eles chamam lá do piso. E essa é uma prática antiga, e ali realmente são circunstâncias de extorsão muito clara. Se você não paga, você tem as consequências. E tem uma associação que surgiu há alguns anos, que é extremamente interessante, os senhores podem pesquisar na internet, chama Adiopiso. Ela foi fundada em decorrência de um assassinato de um comerciante siciliano, chamado Libero Grassi, que no começo da década de 90 se recusou a pagar o piso. E fez isso publicamente. Até mandou uma carta a um jornal siciliano, falando que se recusava a partir dali a pagar o piso, porque aquilo não era correto, era errado. Lamentavelmente, a atitude dele não foi seguida por outros empresários da Sicília naquela época, e também ele não teve o apoio político necessário, e cerca de 8 meses depois ele foi assassinado pela máfia. Mas, talvez em decorrência até do próprio homicídio dele, eles criaram essa associação, que é extremamente interessante, chamada Adiopiso. Se encontra na internet, e o lema é exatamente que não se pague a propina. E existem agora centenas de empresas na Sicília que aderem a esse programa, e inclusive também um programa que atrai consumidores que se comprometem a comprar naquelas lojas ou naquelas empresas que não pagam propina. E o símbolo, eles têm uma frase símbolo que é extremamente interessante, que define o mote da associação. Desculpe esse grande parênteses, mas eles falam o seguinte: o intero popolo que te paga el piso é um popolo senza dignità. É um povo inteiro que paga o piso, é um povo sem dignidade. E eu acho que, acima de tudo, é essa a questão, o motivo do enfrentamento aí da corrupção sistêmica. Tem custos, tem problemas, a curto prazo nós teremos dificuldades, eventualmente questões importantes a serem discutidas a respeito das empresas que se envolveram nesse tipo de ilícitos, se há possibilidade de recuperação, se não há possibilidade de recuperação, mas, como país, nós não vamos longe, não vamos conseguir sobreviver nesse mundo cada vez mais competitivo com os custos da corrupção sistêmica, fazendo com que nós não conseguimos avançar, mas sim que nós andemos para trás. E tem um detalhe: esse tipo de quadro tende a crescer se ele não é combatido. Já se diz com frequência que as pessoas normalmente se comportam como as outras se comportam. Dentro do mercado, como eu disse antes aos senhores, uma empresa que eventualmente paga a propina pode ter vantagem em relação à outra que se recusa, porque aquela consegue os contratos e a outra não. Então, é preciso, nesse ambiente, para evitar o crescimento desse tipo de problema, que não só instituições públicas, mas, especialmente, as instituições privadas, todos os cidadãos, digam não a essas práticas, digam não ao pagamento de propina. Os ganhos futuros serão muito maiores do que os custos imediatos. E há muito a ser feito. Há muito a ser feito. Nós não podemos confiar que esse caso que se encontra nas minhas mãos vai ser suficiente para mudar de uma maneira profunda essa prática. Nós não podemos aí acreditar numa espécie de sebastianismo judicial. Já se dizia, alguns anos atrás, que a ação penal 470 iria mudar o país. Não sei se mudou, mas eu tenho alguns casos concretos em que há indícios de que pessoas que respondiam àquelas ações penais concomitantemente continuavam a receber propinas, o que é algo extremamente preocupante. E não raramente eu recebo, quando ando na rua ou em qualquer outro ambiente, aqueles tapinhas nas costas e que dizem: olha, esse seu caso vai mudar o país.
não acreditem nisso. Né? O que muda o país é nós termos instituições cada vez mais fortes. E não vai ser um caso que vai alterar um quadro por completo. Agora, esse tipo de caso, ao revelar o tamanho do problema, pelo menos nos fornece uma oportunidade para mudança e para que nossas instituições públicas fiquem mais fortes. Também oferece uma janela de oportunidades para a iniciativa privada. Eu acho que nós somos muito dependentes aqui no Brasil das iniciativas do poder público. E o poder público, ele, lamentavelmente, se move de uma maneira paquidérmica, ele é lento, não raramente ele é ineficiente. Isso eu falo sem qualquer demérito dos agentes públicos, mas existe uma série de burocracias a serem vencidas. Para a aprovação de uma lei, é um trâmite demorado. E a iniciativa privada, nesse campo, tem muito melhores condições de agir mais rapidamente. Grandes empresas com políticas de compliance para prevenir a sua utilização para a prática de corrupção. Dirigentes dessas entidades, dessas empresas, grandes empresas privadas, também é necessário que eles digam também um não à corrupção. E também as empresas privadas, né, todo o seu poderio econômico, com poder também de cobrar do poder público uma atitude firme contra essa corrupção. Esse, a meu ver, é o tempo de mudança. Isso passa por um tratamento duro, mas, a meu ver, necessário por parte da Justiça em relação a essa criminalidade. Também pode passar, eventualmente, por reformas legislativas que aumentem a efetividade do nosso sistema de justiça criminal. E aqui, eu vou me permitir, para finalizar, um breve lobby legislativo que a Associação dos Juízes Federais do Brasil, ela apresentou uma proposta de modificação do nosso sistema de recursos de processo penal para evitar aquele quadro muito comum em que nós temos processos contra crimes de extrema gravidade, diversas áreas, crimes de sangue ou mesmo crimes contra a administração pública gravíssimos, e que nós não vemos eles chegarem ao final. Muitas vezes apenas chegam ao final com o reconhecimento de alguma espécie de prescrição. Então, nós temos esse projeto que nós apresentamos, não teria tempo aqui de comentar em detalhes, mas, basicamente, visa aumentar a efetividade do sistema, e é o PLS 402 de 2015. Acho que o Congresso e o Governo poderiam, querendo aí demonstrar a sua indignação com esses fatos e uma reação em relação a esses fatos, aprovar esse projeto com rapidez. Isso depende que seja cobrado por parte da sociedade civil organizada. E, como disse, esse é o momento, né? Essas próprias manifestações de rua, né? Tem que se aproveitar esse momento em que as pessoas deixam a condição de consumidores para se transformar em cidadãos, e esses momentos são muito raros na nossa democracia de massa. Então, esse é um momento de mudança. E eu acredito que, apesar do nosso quadro atual econômico ruim, há esperança aí no futuro, desde que nós não nos acomodemos. Como se diz, é sempre mais escuro antes do amanhecer. Obrigado. Obrigada, excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moro, permanece no palco conosco, e para conduzir essa conversa eu chamo ao palco o diretor de redação de Veja.com, Carlos Graeb. Aproveito também para informá-los que a partir desse momento...